Os mistérios de Gyukimaru. Kawamatsu finalmente se encontra com Zoro e Hiyori. O Udon tá dominada, tá toda dominada. E os Yonkous estão brigando noite adentro. Vai nascer mais filhinho pra Big Mom. Eita, a mulher tá louca lá com o Kaido brigando. Vamos analisar. Tem os chefes da Yakuza, os 4 que apareceram. Vamos explicar sobre eles também. Vamos agora? Vamos embora. Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, já vai dando like, se inscrevendo no canal para mais vídeos de One Piece. Estamos aqui analisando o mangá, mas também temos primeira leitura, análise do anime, previsões, perguntas e respostas, teorias e muito mais. Olha só, muito mais mesmo, porque a gente resumiu o Stampede em 17 minutos. Olha aí, a galera tá até perguntando: onde é que tu viu, Matheus? Eu não vi não, menino. Mas vá ver esse vídeo pra você entender porque é que eu sei tudo do filme. Olha, vamos lá, começando pelo título spoiler desse capítulo 952. Hiyori e Kawamatsu. Porque, vê só, Hiyori e Zoro estavam em Hakumai. Vamos pra Ringo. Se eles estão indo pra Ringo e o nome do capítulo é o encontro entre Kawamatsu e Hiyori, é porque aquele lugarzinho que o Kawamatsu tava querendo ir era Ringo, meu irmão. E aí é um spoiler que ele vai estar se encontrando com a galera, né? Com o Zoro, com o Gyukimaru. E a gente tem uma capinha muito linda, pessoal. O desejo da minha esposa é o meu desejo. O Capone é muito fofinho, velho. O cara é insuportável em certos momentos. Mas com a Chifona, com a família, o cara é incrível. E foi bem isso que o arco de Whole Cake se tratou, né? Família, a família da Big Mom, os Van Smokes. E aí os Piratas Fire Tank também tem essa temática de família. Todos eles vão agora encontrar a Lola. O que esse encontro nos mostrará? Mas bora! No início do capítulo tem uma janelinha. No dia seguinte, aí, opa, passou mais um dia, né não? Porque, veio, faltam agora 7 dias pro Festival do Fogo em Onigashima. No capítulo 949, tinha dito, né, que faltavam 8 dias. Se no começo desse capítulo tem escrito no dia seguinte, agora faltam 7. O tempo tá passando e esse é um dos elementos que eu tô mais me prendendo agora pra ir me empolgando com o ano. Eu quero que esse tempo passe logo. Não é pra ver porradinha em Onigashima, mas é porque eu acho que os últimos dias de preparação para o Festival do Fogo, a preparação dos aliados, no caso, vai ser o ponto mais interessante aí. Enquanto isso, tá todo mundo, eita, deixa eu estabelecer Kuri como base, o Dom, não sei o que, vou pra cá, vou pra lá. E essa mexida de peças em um ano é que tá me dando um pouco no saco. A gente até fez o último SBlues com o tema O Ano Tá Ruim, a falta de carisma do bando do Kaido. O Kaido, o próprio, é um vilão genérico. E aí, queria puxar os comentários de vocês nesse aspecto para esse vídeo também. Seria bem interessante. O que é que vocês estão achando de Wano? Esse capítulo foi massa? Deixa aí já nos comentários. Vou pedir pra gente comentar mais coisas ao longo desse vídeo. O Zoro, velho. Sendo Zoro, né? Usou quantos por cento, galera? Digam aí nos comentários também, viu? Eu acho que foi 22%. Cara, detonou Gyukimaru, velho. Facilmente, tranquilinho. Mas assim, né? O Kawamatsu posteriormente disse que nenhum tava com a intenção de matar. Mas ainda assim, é um empate. O Zoro não tinha intenção de matar, Gyukimaru também não, mas ele conseguiu sobrepor a força do cara. E eu acredito que sem a intenção de matar, torna a luta mais difícil, né? Porque você diminui o foco, você tá querendo ir por uma outra direção. E aí o Zoro tá por cima dele, ele questiona sobre as armas brancas roubadas pelo Gyukimaru e ele pede a Shusui de volta. Véi, não perde tua vida só por conta de uma espada. Tipo, eu não quero roubar a tua carga de armas brancas, eu só quero a minha espada, velho, que tu, em primeiro lugar, pegou, né? Daí o Gyukimaru fala umas coisas bem curiosas, ó. O infortúnio chegou ao ano depois que a espada foi roubada. A gente sabe, né, que a espada que o Gyukimaru está se referindo é a Shusui. Ela foi roubada há 23 anos. Isso tem no Vivre Card, se eu não me engano, é do Gekko Moria ou do próprio Ryuma. E a gente sabe, né, que 3 anos depois, a partir do roubo da Shusui, é que chegou o Kaido no país e dominou tudo, né? E
O Gyukimaru diz que essa perda da Shusui instigou a ira do deus da espada. O Gyukimaru tá se referindo ao Ryuma, galera. Veja o título que o cara tinha em um ano, né? Então, o Zoro, ele tá meio que intrigado porque estão chamando o Ryuma de deus. Lembrando, galera, que o Zoro, pré-time skip, ganhou do Ryuma, mas era o corpo, o cadáver do Ryuma com a sombra do Brook. Então não era o Ryuma no auge. Imagina o Ryuma no auge. E eu acho que a gente vai ver flashback dele, viu? Deve ter uns tantos flashbacks em um ano, não só o do Oden. E eu queria muito ver um flashback do Ryuma. A história curta que vemos dele no Wanted já poderia ser considerado um flashback? Sim, mas eu queria ver dentro do mundo de One Piece. A gente vê que a Hiyori, ela conhece a Shusui. Eu fico me pensando se a Shusui, ela faz o papel de Kusanagi. Algumas pessoas teorizam que a Kusanagi seja uma outra espada, e aí rola a teoria que talvez o Zoro deixe a Shusui no túmulo do Ryuma, né? Tipo, foi uma promessa, de repente, que ele fez com o Ryuma para deixar a espada lá. Ela cumpriu seu objetivo. Foi durante as jornadas do Zoro, sendo bastante útil para esse espadachim, mas no final ele sai com uma outra espada de lá, que é ofertada por Momonosuke, né? Por vocês terem ajudado a gente, né? Pode rolar um momento na festa final de um ano, o verdadeiro Festival do Fogo, o Momonosuke deixando a espada com o Zoro, seria um momento bem interessante. Ou a Hiyori deixando a espada com o Zoro, já que ela conhece também, né? O Zoro, ele fica impressionado, além de intrigado, né, com o termo Deus. A gente sabe que o Zoro não liga, ele não acredita em Deus, ele não liga para essas superstições, mas deixa ele curioso. O Zoro, ele tá cada vez mais, sem querer, né, entrando nessa temática das espadas, das Meitou e do Ryuma. É aí que o Kawamatsu chega, e ele já chega disparando a espada dele para o Zoro. Talvez o Kawamatsu conheça o Gyukimaru e tentou proteger o Gyukimaru do Zoro, vendo que o Zoro também estava tendo vantagem nessa luta. Mas aí o Zoro desvia com a cabeça e, com a sua própria espada, ele rebate a lâmina do Kawamatsu, que volta para ele, né? O Kawamatsu pega de volta. Que incrível, porque eu tinha reclamado um pouco do hack da observação do Zoro quando ele estava lutando com o Kamazou, que hoje a gente sabe que é o killer do bando dos piratas Kid, e aí ele levou um golpe do Gyukimaru, que a gente tá vendo que é muito aquém ao nível do Zoro. Eu fiquei, pô, cadê o hack da observação? Imagina o Zoro numa guerra. E agora o Zoro foi incrível como tem que ser. Tô lutando aqui, tô prestando atenção ao Gyukimaru. Chegou um bainha vermelha do nível do Kawamatsu. Lembrando que o Kawamatsu, Denjiro e Ashura Doji são os bainhas vermelhas mais fortes. E o Zoro conseguiu desviar e rebater o golpe, né? E é bem impressionante porque o Kawamatsu fica impressionado. Ele manda um... Gostei disso aí, esse cara é bom, hein? De repente posso recrutar para os aliados. Acho que o Kawamatsu não sabe, né? Que o Zoro é do bando do Luffy, que ele acabou de conhecer em Udon. E aí, legal o Oda ter feito essa passagem de tempo de um dia, né? Porque não foi 24 horas, mas foram as longas horas de caminhada aí do Kawamatsu de Udon até Ringo. São em regiões bem diferentes aí, né? Gostei também dessa sequência que a gente até já comentou anteriormente, que o Kawamatsu, ele sente que o Zoro e o Gyukimaru não querem se matar. Então você vê que o Zoro tá com uma postura massa, ele reconheceu o Gyukimaru como uma pessoa boa e o Gyukimaru a mesma coisa. Então, ó, os quatro que estão aí, né, o Zoro, Hiyori, Kawamatsu e Gyukimaru, tudo de boas. Depois de Ringo, a gente vai pra Onigashima, e era uma localidade que eu estava querendo visitar nas minhas leituras, ainda bem que o Oda mostrou, porque eu fiquei bem curioso com o clash entre o Kaido e a Big Mom. E essa luta tá durando, ó, a noite inteira. A noite vai ter lua cheia, olha aí! Tudo pode acontecer! Tudo pode acontecer, inclusive os filhinhos, né? Estão brigando, a gente só vê a cara dos dois. O Oda pode ter focado na carinha da Big Mom e na carinha do Kaido no outro momento de violência, inclusive, hein? Eita! Ei, meu velho, bora parar de brigar e fazer um MPB? Bora lá, que eu quero mais um herdeiro! A mulher tá muito louca, meu irmão! Eu quero muito ver a Big Mom lutando nessa guerra toda, velho. São dois Yonkous, galera, por mais que a situação esteja ficando muito fácil, é
Kaido, velho, com a tabocada. 3.500 homens. A gente vai comentar sobre isso já já. Mas 1.000 da capital das flores, quase 5.000 homens. Meu irmão, o Kaido dá uma tabocada daquela dele. Vou a 1.000, tá ligado? Por mais que sejam samurais fortes aí de Wano, eu acho que a situação, por mais fácil que esteja, pode ficar equilibrada no final e ainda ter artimanhas do Fukurokujo, de espionagem. Talvez ele esteja usando os seus esquadrões de ninja e samurais, né? Da melhor maneira possível, né? E aí, a gente vai pra uma sequência muito boa dentro de Onigashima, né? Os minions do Queen pedindo pra evacuar. Ei, Queen, vamos embora daqui. Ele, não, meu irmão! Tu quer ir embora, Pode não, sabe? Coisa de covarde, velho. Aí é muito bom, porque o Queen vai falando isso só na balela, né? Porque o cara tá querendo ir embora, tá com medo danado, mas ele não deixa transparecer. Tem um momento que o Babanuki liga, né? Ele vai falando da situação de Udon, mentindo. E o Queen, mas tu não quer que eu vá dar uma olhadinha, não? O cara quer fazer de tudo pra sair da ilha. E os minions dele vão falando lá, ei, Queen, tu quer sair da ilha? É muito bom, velho. Eu gosto do Queen porque ele dá esse carisma ao bando do Kaido, mas ainda é muito pouco. Eu queria ver uma relação melhor entre as calamidades, sabe? Como a gente vê entre os filhos da Big Mom. Eu não queria um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu tô achando o bando, pra importância do Kaido enquanto Yonkou, muito aquém do que One Piece poderia nos oferecer, né? E aí, vamos para o Dom na Mina dos Prisioneiros. Tá lá o Babanuki, felizão, vivo, tranquilão, véi, obedecendo as ordens da Otama. Ela manda nele agora, né, através dos Kibidangos, então tudo aquilo que ele falou pro Queen era informação falsa. Infelizmente, pro Queen ele não vai precisar sair de Onigashima. E aí eu me pergunto, as calamidades vão ficar em Onigashima por uma semana, durante esses 7 últimos dias. Não vai ter mais tanta dificuldade na região de Wano. Eu não falo capital das flores, mas é justamente, né, os aliados estão ali, ó, se aglomerando em Kuri, Udon, Ringo, pelo lado do Zoro, mas assim, se aglomerando mesmo em Kuri e em Udon, né, que já viraram bases de operação, como a gente vê aí nesse capítulo 952. Eu achei bem legal que a Kikunojo explica que o poder da Otama funciona em animais e em qualquer um com poderes relacionados a animais, o que me deu a entender que funciona além das Smiles, funciona também nos Zoans. Então, se a Otama quiser controlar o Chopper, ela pode, através do Kibidango. Vocês entenderam outra coisa? Será que ela não pode controlar os Zoans? Eu tô achando que pode agora, viu? E aí o Caribou, ele tá todo cheio de si porque ele desativou as comunicações, ele ativa quando quiser, ele tá comandando. Você vê que o Caribou, ele tá ao lado da lesma maior de Udon. E aí ele diz, ó, vocês todos estão me devendo um baita de um favor aqui. Então ele deve pedir por alguma recompensa no final de Wano. O Caribou não vai se limitar a ajudar apenas agora em Udon, ele vai querer ajudar na guerra também. E é bom que o Caribou ele tem uma habilidade meio que furtiva, né, através da sua logia do pântano. Então, de repente, ele pode ser muito útil contra esses esquadrões de espionagem do Fukurokujo. Me pergunto qual seria um outro papel grande do Caribou aí na saga. Mas eu já gostei muito das ações do Caribou aí em Udon, né? E aí a gente vê os prisioneiros agradecendo ao Chopper. Galera, foi muito impressionante esse momento. Foi um quadrinho bem sutil. Mas o Chopper diz, relaxa aí, meu irmão, foi tranquilo. O Chopper facilmente conseguiu encontrar um antídoto para a doença da múmia, né? Criada em laboratório pelo Queen. Então o Chopper tá muito overpower na medicina e eu gostei muito de ver isso, né? Porque eu quero ver os Mugiwaras se dando bem naquela função principal do bando. Claro que o Battle Shonen importa, eu quero ver o Chopper lutando, mas é massa ver ele como médico. Em Zou, pô, ele tratando de Zunisha com a força-tarefa, a gente vem comentando isso aqui. Em Holy Cake, ele medica Carrot depois do Sulong, o Ruffy também. O Ruffy, eu acredito que ele só conseguiu se erguer mais de boas ali pra se despedir do Jinbe nos capítulos 901, 902, justamente porque o Chopper mandou os primeiros socorros e agora ele conseguiu curar essa doença aí, ao ponto que ele também tratou do Babanuki. Vocês lembram que o Babanuki foi implodido com 200 balas
dessa doença da múmia. 200! Então, é como se toda essa galera, incluindo o Uruf, fossem minions no Battle Shonen do Chopper, e o Babanuki é o chefão. E ele curou, né? Ele derrotou até o chefão, que era a doença de uma maneira mais concentrada. Mas o Chopper, ele agora tá conseguindo relaxar, principalmente porque o Uruf tá tranquilão lá, instigando os prisioneiros, pô. Eu quero ver vocês dizendo yeah! E a galera, yeah! Muito legal, velho, a amizade do Uruf com o povo. E aí, finalmente, conhecemos os 4 chefes da Yakuza de Wano. Eu acredito que eles estavam espalhados. A gente sabe que a estrutura da prisão de Udon não é apenas um lugar fechado, são várias torres. Então, como se passaram algumas horas, né, ao ponto de faltam 7 dias pro Festival do Fogo, eles devem ter se reunido aí. Todos estão no mesmo lugarzinho em Udon agora. Tem alguns lugares bem vazios em questão de prisioneiros, né? E aí vamos à apresentação deles. Temos aí o chefe de Udon, chamado Umasa. Ele é conhecido como Sanguinário, e eu acredito que ele representa o coelho como animal. Eu vi alguns animais nesses personagens novos e eu acredito que não sou eu, tá bem evidente. Temos aí na região de Hakumai o Tsunagoro, conhecido como o Chapéu Quebrado, e acredito que ele representa a garça. Ele é o tal prisioneiro misterioso, né? Com uma palhinha na boca. Algumas pessoas até mandaram previsões achando que ele seria o Denjiro, e não, é o Tsunagoro, chefe da Yakuza de Hakumai. Temos aí também o chefe da Yakuza de Ringo, o Ochou, no caso a Ochou, a Flor da Lua. Ela tem como representante animalesco a mariposa ou borboleta. É uma senhora bastante elegante e bonita. E o quarto da região de Kibi é o Yatape, conhecido como Olho de Cobra. Agora, que animal ele representa? Aí eu não consegui ver muito bem. O hipopótamo. Sacanagem, né? Ele é grande, tem um bocão, então eu fiquei meio confuso ali, já que eu tava vendo um animal em cada um dos outros chefes da Yakuza, né? E aí eu fico me perguntando, ó, o vovô Ryo é o chefe da Yakuza da capital das flores. E em Kuri? Será que não tem? Porque era uma região, pelo que eu entendo, desorganizada, e aí o Oden foi lá e subjugou o Ashura Doji, tal, mas eu não creio que teve tempo de se instaurar uma partição da Yakuza na região de Kuri. Sabe uma coisa que eu me lembrei também, galera, pensando na Yakuza e na distribuição deles? Eu me lembrei do Jigoro, lá de Arabasta, que é o zumbi que fica com a sombra do Zoro. E o Jigoro, ele é um samurai que morreu aos 59 anos protegendo sua família. Será que ele era apenas um samurai nível Minion aí de Wano e ele era da Vila Amigasa de repente? Eu acho que o Jigoro vai ser citado, viu? E acredito que em Kuri não tinha Yakuza, então. Aí rola um momento bem engraçado porque o Uruf chama, né, o Ryogoro de vovô. Pô, vovô, o senhor é importante, viu? Conhece gente pra caramba, véi. No quadrinho seguinte estão os 4 chefes da Yakuza agarrando o Uruf, cada um por um membro. E tá lá o Tsunagoro com a mão estendida. E aí, chefe, você quer que a gente corte um dedo, a mão inteira, a orelha? Caralho, e o Uruf me solta! E o Ryogoro fica desesperado. Não, ele me ajudou! É muito bonitinho, velho, a relação de todo mundo aí. Claro, né, que eles soltam o Uruf. Você tem sorte, hoje você escapou. E o Uruf, eu não quero nem saber. O Uruf brigando com a galera, velho. Mas tá todo mundo unido ali, claro. E o Raizou termina essa sequência de Udon dizendo que ele precisa mandar um relatório sobre tudo o que tá acontecendo para o Kinemon. Daí vamos para a sequência, que é o tipo de sequência de Wano que me deixa, pô, velho, tá tudo muito fácil. E galera, eu quero muito estar preparando o meu rostinho, ó, pra o Oda dar uma tapa. E essa minha expectativa de que vai tudo ser encaminhado de maneira fácil demais seja subvertida. Imagina se acontece alguma coisa e a gente perde o equilíbrio aí, né, em relação aos aliados.
Mas bom, estamos em Kuri, no porto abandonado. Esse porto se chama Itachi. Olha só, aí o irmãozinho do Sasuke tá aí marcando presença. A gente descobre que foi o Shutemaru, no caso o Ashura Doji, né, que roubou as plantas da mansão do Kaido em Onigashima. Que massa, né? Isso era um dos primeiros mistérios de Wano. A missão do Frank Super, enquanto carpinteiro, era justamente ter acesso a essas plantas. Só que ele fala pro Kinemon, véi, alguém já veio aqui antes de mim e roubou. E agora o Oda volta com esse assunto das plantas. Foi o Ashura Doji, né? E aí o Kinemon finalmente recebe essa ligação que o Raizou tava prometendo, né? No fim do núcleo de Udon. O Raizou comunica que ali em Udon tem 3.500 homens dispostos a lutar pelo clã Kozuki para restabelecer o domínio do clã Wano, né? Um domínio bondoso. Galera, 3.500 homens. A gente sabe que tem mais 1.000 presos na capital. E o Raizou ainda comunica que soltou o Kawamatsu. Olha só as conquistas de Udon. E agora só falta o Denjiro. Mas aí o Raizou vem com uma problemática. Os samurais, os 3.500 que estão em Udon e os 1.000 que estão aprisionados na capital das flores, querem lutar usando armas brancas, espadas e lanças. E em Wano só se fabricam armas de fogo pro tráfico do Kaido, né? Vocês lembram que o Kaido mandava armas para Doflamingo, que revendia, era todo um esquema que eles tinham. Mas olha aí, por que eu fiquei irritadíssimo com esse núcleo de Kuri? Porque logo no início do capítulo, o Zoro tá questionando o Gyukimaru sobre as espadas. E no final a gente vê que chegam minions do Kaido querendo readquirir essas armas brancas roubadas pelo Gyukimaru. Então a solução já tá lá. Toda vez que o Oda vem com uma possível problemática, já tem a solução dentro da narrativa. Não é algo que a gente precisa se preocupar. É só encaixar as peças e quando a gente encaixa essas peças, a gente nota que tá tudo muito fácil. Mas é aquela, né? A gente tem que pegar como parâmetro que os adversários serão Kaido e Big Mom. Só esses dois já lascou, né? E aí tem o bando dela, que foi até a ilha. Tem o bando do Kaido também, as calamidades, né? Os Flying Six. Então, é uma batalha árdua, sim. Mas, pô, Nekomamushi e Inuarashi já tem poder de calamidade, sabe? Eu acho que tá havendo um desequilíbrio e tá favorecendo o lado dos aliados. E eu queria muito ver os comentários de vocês em relação a isso. E tô mais curioso para ler os comentários das pessoas que... Não, Matheus, calma, não tá tão fácil assim. Vai ser legal a gente trocar essas informações para enriquecermos aí, né, os próximos vídeos de One Piece. Eu conto sempre com vocês, viu? E aí o Kinemon, ele... Beleza, velho, vamos dar um jeito nisso. Eu vou estabelecer base na Vila Amigasa. Ou seja, o Kinemon vai continuar em Kuri, tá bom, galera? Esse porto Itachi é em Kuri, ele vai ao sul da região de Kuri, ficar lá na Vila Amigasa, que foi um dos primeiros lugares visitados através das nossas leituras pela ótica do Ruffy. E aí voltamos pra Ringo novamente. Curioso, né? Porque esse capítulo começa com Ringo e termina em Ringo. A gente vai precisamente pra Ponte dos Bandidos e tá rolando, né, o encontro do Kawamatsu com a Hiyori. É um encontro muito emocionante, mas eu senti a emoção desse encontro através das lágrimas da Hiyori e também das palavras do Kawamatsu. Ele de boas, pô, você é muito gentil, princesa. Que coisa linda, né? Mas eu ainda sinto falta de ter visto algumas páginas, tipo 3, 5 páginas de um flashback desses dois, tipo o Soldado de Brinquedo e a Rebeca em Dressrosa, para o encontro da Rebeca com o Kyros, que era o Soldado de Brinquedo o tempo todo, ser mais emocionante. Então acho que caberia aqui. Ah, Matheus, mas já tá em 40 capítulos de Wano, e olha que o Oda tá apressando as coisas. Imagina se ele fosse contar esses detalhes. Mas são esses detalhes que fazem uma diferença emocional, sabe? Eu acho que talvez o Oda poderia ter subtraído uma coisa ou outra e ter adicionado. Mas assim, eu tô sendo ousado falando da estrutura que eu proponho pra Wano. E o Oda é que tá comandando tudo, a gente tem que confiar no cara. Apesar de a carroça tá balançando muito com aquele perigo de cair, né? Mas eu acredito que One Piece nunca vai cair de fato, mas que tá balançando tá, né? E aí,
o Kawamatsu, ele abre um sorriso. Pô, é muito bonito o encontro desses dois, né? E ele fala, não precisa ter ficado preocupado comigo, pô, porque eu até engordei, olha só, me alimentei bem. Será que o Kawamatsu era magrinho antes mesmo, velho? Isso aqui ele é muito fofinho, velho. Um dos personagens mais fofinhos de One Piece. E aí chegam os minions do Kaido. Eles já vão atirando no Gyukimaru de longe, né? Que era o alvo principal deles. Porque eles chegaram aí pra recuperar as armas roubadas. As espadas, as lanças, né? E aí o Zoro e o Kawamatsu cortam todos, velho. Ainda bem que eram só minions, né? Não chegou aí nenhum Flying Six ou ainda por cima uma calamidade. A gente sabe que as calamidades estão em Onigashima, mas poderia ter chegado um Flying Six. Lembrando que os Flying Six são 6, 2 foram apresentados, o Jazz Drake e o Page One. A gente não sabe ainda quem são os outros 4, então por mais que todas as calamidades tenham sido apresentadas, vamos manter uma curiosidade em relação aos outros 4 Flying Six. Lembrando que o Basil Hawks não é Flying Six, tá, galera? Ele é apenas Headliner. O Apu pode vir a ser, né? Ele pode ser um Flying Six, mas eu também não sei. A gente vê que o Gyukimaru levanta e corre. Pô, ele aguentou os tiros, né? Lembrando que esses tiros dos minions do Kaido são tiros pra amansar bestas, tipo feras. E o Gyukimaru consegue levantar e vai correndo na direção contrária. O Zoro até fica, velho, vai fugir de novo. E o Gyukimaru manda, ó, ainda bem que você está vivo, senhor Kawamatsu. E o capítulo fecha aí. Daí vamos para algumas hipóteses. A partir dessa frase do Gyukimaru. Será que o Gyukimaru é o Denjiro, o último bainha vermelha que falta aparecer? A gente sabe que o Denjiro tem um rabo de cavalo, é um penteado no estilo Aladdin, Capitão dos Piratas do Sol. Mas talvez, né, esse rabo de cavalo no Gyukimaru não esteja sendo mostrado por conta do pano que ele usa cobrindo a cabeça dele. E o Gyukimaru é muito grande, eu sei, mas o próprio Kawamatsu falou que engordou. Foram palavras doces para Hiyori não ficar tão preocupada com o passado dele? Ou ele de fato engordou? Porque isso pode se aplicar pro Denjiro Gyukimaru também. Então eu fico curioso. Mas o Gyukimaru chama Kawamatsu de senhor. E aí é que me trouxe incertezas sobre o Gyukimaru ser o Denjiro, né? Porque se ele tem esse respeito meio que hierárquico aí em relação ao Kawamatsu, é porque ele não é um bainha vermelha. Ele obedece os bainhas vermelhas. Mas por que o Kawamatsu não tá conhecendo o Gyukimaru? Acho que o Gyukimaru era muito novinho de repente. Tipo, o Kawamatsu era o ídolo do Gyukimaru, então o Gyukimaru sabia quem era. Mas o Kawamatsu, ele já não dava conta de saber quem era todo mundo. E aí não sabe quem é, né? Aquele cara ali na frente dele. Talvez o Gyukimaru, ele tenha sido alguém do esquadrão do Denjiro. E aí o Denjiro deve estar por aí, em Ringo. Olha, se o Kawamatsu não conhece o Gyukimaru e tava querendo ir pra Ringo, o que é que ele foi fazer em Ringo? Provavelmente encontrar o Denjiro, que deve ser o chefe do Gyukimaru. Considerações finais sobre esse capítulo, eu reitero o que eu disse no meio da análise. Tá tudo muito fácil. Já ouvi argumentos de que Whole Cake também estava indo por uma direção fácil. Quando eles chegam na Ilha Cacau, a Purim guia o caminho perfeito. Mas ali a gente já desconfiava de alguma trairagem. E logo quando o grupo do Luffy chega na Ilha Whole Cake, já vemos toda a dificuldade com a Brulé, naquela floresta das ilusões lá. Então a gente já sacou que era uma armadilha e tudo vai ficando cada vez mais pesado. A sensação de urgência em Whole Cake, Totorando como um todo, né, Ilha Cacau, foi absurda e eu quero ver isso em um ano. Mas é aquela coisa, né, tem que pensar pelo lado. Kaido tá descansado, tá com tudo sob controle, o tempo tá passando aí. A gente também talvez não esteja se apegando tanto aos personagens novos, específicos de Wano, né, os habitantes de Wano, chefes das máfias, etc. Porque a gente tá sob a ótica dos Mugiwaras. E a gente tá vendo o que eles estão vendo, velho. Então, realmente, né? Tu tem toda a tua história com os teus amigos. Tu chega numa cidade nova. Tipo, com o tempo é que vai se apegar a novos amigos, novas pessoas. Então, esse é o tipo de ótica que eu tô usando pra encarar o ano. E é tipo uma dica que eu dou pras leituras semanais de vocês. Agora, é claro que eu conto com os comentários de vocês. Deixa aí embaixo, beleza? E até a próxima!